Pronto. Agora vamos fazer a prece inicial. Quem quer fazer a prece inicial hoje? Eu posso fazer. Vamos lá, Vivi? Então vamos. Vamos todos nós serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações, confiantes desses ensinamentos, que a gente possa trocar experiências, aprender no dia de hoje e, acima de tudo, agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores por essa oportunidade de estar aqui. Que assim seja, que a aula seja bem guiada, dirigida e que possamos aprender genuinamente no nosso coração. Obrigada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Vivi. Obrigada, Vamos Vivi. lá, Johari. É, Eu vou só colocar um pouquinho fonte, assim para você. Pronto. tá, tá. Fonte Viva, Emanuel, Fer- Está falhando para mim, não sei se sou eu. Para mim tá Sabeis que um pouco de fermento, Paulo 1 Coríntios, O tá travando muito. Johart não dá. Aham, sim. Johari, está falhando um pouquinho. Eu acho que é a sua internet. Peraí. Tá melhor agora? Tá melhor. Melhorou? Melhorou. Aham, Sim. Tá. muito. Uhum. Se der algum problema aqui, vocês me avisam, tá? Tudo bem. O fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões de pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a atuação mental, inevitavelmente. Espera aí. Pronto. Os, É, Travou, né? travou. os raios cruzam-se com as emissões de quantos? Johari, tá falhando muito. Tá, Vamos fazer assim? Eu leio um pedaço, tá? Vamos lá? tá. Eu vou parar aqui, eu vou ler aqui. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quanto nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Lei da sintonia. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos mormente naqueles que situam em posição inferior à nossa, no círculo das experiências e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro da elaboração das forças mentais dos nossos semelhantes. O único processo, portanto, de retornar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente para intermédio de nossas ações. Quer ler esse pedacinho, Johari, o 8 e o 9? Pode ser. Então vamos lá. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é a fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes e, em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Isso mesmo.
Então, você quer comentar, Jorai? O que você entendeu? Eu acho que a moral do que foi passado aqui no texto é, é que muitas das nossas ações e muitos dos nossos pensamentos acabam atraindo semelhante tipo, isso pode gerar tanto coisas boas quanto coisas ruins. E eu acho que nem sempre a gente tem essa noção do quão a gente influencia é, as coisas ao nosso redor. E, tipo, isso pode desencadear uma série de coisas, tanto boas quanto ruins. Então, E eu acho que então, a gente a gente precisa, tá em sintonia. pode falar. Acho que a gente está estando em sintonia com, tipo, as coisas que a gente anda em sintonizado acaba atraindo as coisas pra gente, assim, sei lá. Mas você viu que lá no final, Emmanuel dá a dica para a gente. Primeiras atitudes. Essas atitudes elas se transformam em hábitos e depois governa a expressão das palavras, ou seja, vira um vício. Você não consegue mais controlar. E é assim com tudo na nossa vida. Primeiro as atitudes viram hábitos, os hábitos viram vícios. Mas você não acha que muitas das coisas, assim, tipo, tá um pouco dentro do nosso âmago pra gente fazer? Tipo, algumas ações a gente acaba fazendo, tipo, são coisas que tá dentro de nós e que, tipo, as ações são coisas que a gente expressa o que tá dentro da gente, assim, não sei. Sim, o nosso externo, ele muito representa aquilo que está dentro de nós. Mas se você consegue cortar aquela influência, aquela atitude, eu vou parar de falar palavrão, eu vou me controlar mais. Então, ele vem na sua boca, mas você não expressa. Então, você já está controlando. Você vai cortando o hábito. A educação vem de nós, muito vem dos nossos instintos que a gente tem. Então, a gente precisa controlar isso. Esse animalzinho que tem dentro da gente, a gente precisa domar ele com carinho. Olha, não vou mais falar, sou eu no controle da situação. E aí você consegue ir melhorando. É um processo. Santo Agostinho, ele fala num capítulo que ele dá uma dica muito boa para isso. A Samanta acho que também já viu. Ele fala que no final do dia, para a gente refazer tudo que a gente fez, isso se chama autoconhecimento. Ou seja, chegou no final do dia, você vai pensar: quantas pessoas poderiam reclamar de você? Se você foi uma pessoa boa, se em algum momento você deixou escapar alguma coisa que magoou alguém, será que você não poderia ter ajudado mais aquela pessoa? Então, isso é autoconhecimento. Isso é uma reforma moral que você acaba fazendo todos os dias. E isso faz com que você vá se modificando aos poucos. É um trabalho de formiguinha. Quer colocar alguma coisa, Samanta? Não, é isso mesmo. Isso é muito bom que a gente vai entrar um pouquinho, na nossa aula de hoje fala um pouquinho sobre isso, né? Então a gente acaba que vai tirando mais dúvidas sobre essa passagem, né? Ah, Exatamente, exatamente. então tá, amor. Vamos Vamos lá? lá? Tira o seu aí para eu entrar com o meu. Ah, o compartilhamento, né? É. Vou interromper. Aê. Pronto, Samanta. Deixa eu só aqui. Tá todo mundo vendo? Sim. Sim, Ah, então tá bom. Sim, sim. Então tá. Então, gente, a gente vai dar continuidade à aula passada, ok? A gente vai desmembrar um pouco mais e a gente vai dar continuidade à aula passada. O que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre princípio vital, ok? Deixa eu ver porque essa minha barra está aqui. Espera aí. Essa barra está bem em cima. Ah, tá. Consigo. Deixa eu ver se eu ponho ali embaixo.
Aê! Agora sumiu de vez. Ai, mas tudo bem, vamos lá. Então, a gente vai falar sobre seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e destino, tá bom? Essa aula é o seguinte, ela tem uma segunda parte. Ela vai falar sobre a origem, dos espíritos. Eu vou falar isso um pouquinho mais na minha outra aula, tá? Porque ela é uma aula muito rica e se a gente fala de muitos assuntos, ela fica muito apertada e a gente consegue entender menos. Tá bom? Então, eu desmembrei um pouco e joguei um pouco dela para outra aula, ok? Então, vamos lá. Princípio vital. O que a gente pensa? A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre princípio vital, certo? Vamos colocar assim como a energia, ok? Que nos dá a vida corpórea, ok? Sem o princípio vital, não há vida na Terra, digamos assim, ok? No nosso planeta. Porque nós precisamos do princípio vital para animalizar a carne, ok? A gente vai entender isso mais para frente. Vamos lá. Qualquer coisa, perguntem, tá bom? Todos os corpos minerais, vegetais, animados ou inanimados, sólidos, líquidos ou gasosos, por mais infinita que seja a sua variedade, podem ser classificados em dois grandes grupos. Tem os três reinos, né? Que é o mineral, vegetal, reino animal ou minal, tá? Que a gente já falou numa aula anterior, que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, né? Essa frase quem nos deixou foi Leon Denis. Seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, reproduzem-se e morrem, ok? São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriadas às necessidades da sua conservação. Os homens, os animais e as plantas. Todos nós precisamos de várias coisas para nos manter vivos, ok? Tanto os homens, quanto os animais, quanto as plantas, geralmente precisam sempre da mesma fonte, ok? O homem, o animal e a planta não vivem sem água, não vivem sem sol, ok? Um exemplo. Seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade, nem movimento próprio, sendo formado apenas pela agregação da matéria, que são os minerais, água, ar, etc. Muitas outras coisas, ok? Eu vou passar só esse comecinho um pouquinho mais rápido, gente, porque depois a gente vai voltando e entendendo mais, tá bom? Mas qualquer pergunta vocês podem fazer. A diferença primordial e essencial entre os seres inorgânicos e orgânicos é que nos seres orgânicos constata-se a presença do princípio vital, que se une à matéria inorgânica, animalizando-a. Então, a gente sabe que num ser inorgânico, não há vida, porque não há vida, como no ser orgânico, não há um movimento próprio. Ele se movimenta se você movimentá-lo, ok? De encontro com o princípio vital, ele tem vida, ok? Tendo vida, ele age por instinto
e sozinho, ok? Seres humanos, animais e plantas, não é? O ser humano, a gente já sabe, somos nós. Os animais também fazem as coisas por vontade própria. As plantas não seguem o sol, não buscam a água, né? Se você plantar uma planta do lá um pouco distante de um rio, a raiz dela vai procurar água, não é? Se você colocar ela num lugar aonde o sol está aqui pega sol e aqui não, você vai ver que ela vai crescer em direção ao sol, né? Porque ela vai procurar. Pode falar, Fábio. Aqui. Fábio? Boa noite. Estava Boa noite. tirando do mundo aqui, boa noite. Não tendo o princípio vital, né? É isso, as pedras, as plantas não têm princípio vital. Como que Não, a evolui? planta tem princípio vital. A pedra, Princípio os vital. minerais, né? Isso. Seres inorgânicos. Inorgânicos. Eu já fiz essa pergunta lá atrás, mas para mim aqui fica um pouquinho antagônico. Hum, Se evolui, eu, hum. eu entendo que deveria ter o princípio vital. Se não evolui, não tem. E foi falado que a gente sai do mineral, passa para o vegetal, animal, e a gente vai evoluindo. Como Hum. faz esse processo, então, não tendo Então, o princípio vital? ó, assim, para a gente tirar essa dúvida, a gente tem que entender o seguinte: não é o espírito que está na pedra, que está na água, não é, tá? Ali é uma forma, um aglomerado de células que vai se transformando até ter um encontro com o princípio vital, ok? Quando ele encontra o princípio vital no reino vegetal, aí ele passa a ter um princípio vital. O princípio vital é o início de uma vida, porém, ainda não é um espírito, ok? Princípio de uma vida, porque é uma vida, porque tem ali uma vida. Uma planta, ela cresce, ela dá frutos, depois ela morre. Ela vive anos dando fruto e depois ela morre. É um princípio, é um início, porém ali não há um raciocínio, ali não há, tipo, uma dor. Ai, uma rosa perdeu a rosinha, vai chorar. Não, não há sentimento, ok? É só um princípio, é um princípio. Quando sai do vegetal, que vai para o reino animal, aí já é uma outra parte que contém também o princípio vital com a vida, ainda não é um humano, ok? Mas ali já se aprende a sentir dor, ali já se tem sentimento. A única coisa que não tem ali é o raciocínio contínuo. Exatamente. Que ali já há vida também, mas não tem a responsabilidade dos atos. Mas tem o princípio vital, que é o quê? Que é o princípio de que pode nascer, crescer, se desenvolver, se reproduzir e morrer. Quando sai do reino animal, que vem para o reino hominal, e essa hora é uma hora que nenhuma obra fala que hora que acontece isso, porque é uma coisa entre Deus e o espírito. Não tem nenhuma obra que fala qual é a hora exata que se sai e se torna um espírito. Ok? Quando se passa para o reino hominal, aí sim, se junta o princípio vital ao espírito e à carne. Ok? Por que ainda temos o princípio vital? Porque, apesar de tudo, né, temos já um espírito formado, acabou o princípio vital da carne, o espírito desencarna. Porque o princípio vital, ele anima a matéria. Deu mais ou menos para entender? Deu muito, mas me criou uma outra Então, dúvida. Fábio, eu quero te falar uma coisa, presta atenção. É uma coisa que eu percebi em alguns. Eu posso falar, Samanta? Pode, Claro. claro. Quando vocês não assistem à aula,
vocês podem e devem responder o questionário assistindo a aula online. Não Porque sabia. essas dúvidas que você está, assim, encralacrada, nós tiramos lá na outra aula. E a É. gente segue uma sequência, Fábio. É. Mas é claro que você pode tirar as suas dúvidas sempre. Mas interessante que você não deixa, porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, mas eu faltei na aula, então não vou responder o questionário porque eu estou com falta. Não, vocês não podem deixar de responder até 8 questionários. Então, Não sabia. Tá deixa bom. a gente deixa a aula lá no grupo, isso serve para Aham. todos, tá, gente? Pelo É. amor de Deus. A gente deixa a aula lá no grupo, vocês assistem a aula e respondem um questionário. Exatamente. Aí, por E quê? Porque assim você segue uma sequência, você não se perde, entendeu, Fábio? Uhum. Mas agora Isso. fala, qual é a sua dúvida ainda que você tem? Então, mas dentro disso, qual o sentido? Vamos lá, está passando pelo estágio, né? Do Uhum. mineral, vegetal. Uhum. Não existe alma ali, não existe espírito, certo? Não, Não, certo. isso Tá? está lá na outra aula. Isso, então, não No existe. livro dos espíritos. Uhum. Bacana, isso, não existe. Qual o sentido? Não sei se a pergunta é essa, mas para que se precisa passar por isso se não existe o espírito só vai entrar num outro momento. Porque o Se, mérito do crescimento é teu. sim, mas se não tem um espírito ali, Vamos lá, se o Fábio. espírito que cresce não tem um espírito ali no mineral, Uhum. Vamos lá, Fábio, vamos lá. Na questão 2, se não me engano, é a questão 2 ou 3, mas está com certeza nas primeiras questões do livro dos Espíritos, tá? É muito bom que vocês leiam. A gente já tem o temário, que é até para vocês se familiarizarem com a aula antes de ter a aula, né? Olha só, lá no livro dos Espíritos, entre as primeiras 10 questões, está escrito assim: tem como você saber tudo sobre Deus? Não. Nos falta pureza. Tem como a gente entender tudo que Deus faz? Não. não. Nos falta pureza. Então, não tem como você entender 100% das obras de Deus. Não é? Porém, para tudo na vida, para quem faz química, para quem gosta dessas coisas de ciências, de química, essas coisas que são bem complicadas, física quântica, essas coisas que são bem legais, né? Que só gosta quem gosta mesmo. Para tudo existe uma origem. E para tudo existe um princípio. Deus precisa, no caso aqui, primeiro foi criado todo um planejamento para que depois Deus coloque um espírito no lugar certo. Você, quando você nasceu, Fábio, ninguém precisou falar para o seu. E eu estou falando disso de uma primeira encarnação, tá? De uma primeira encarnação. Ninguém precisou ensinar o espírito a respirar. Não precisou ensinar o coração a bater. Não precisou ensinar os poros a pegar o ar. Não precisou ensinar o cabelo a nascer. O seu pulmão. Tudo foi aprendido de alguma forma. Quando Deus colocou o espírito, deu vida ao espírito, o espírito já sabia exatamente como funcionar cada coisa, que foi aprendido em algum lugar, em alguma hora. Né? Não é coisas milagres, é tudo muito planejado. Pode ser que mais para frente essa aula possa te tirar mais algumas dúvidas e te colocar outras. Isso é certeza que vai colocar outras, tá? Mas pode te aclarar mais algumas coisas, tá bom? Vamos dar Eu vou sequência. te dar uma colher de chá. Eu vou deixar o questionário lá e vou deixar a aula lá no grupo. Não vou fechar o questionário, mas você assista a aula, porque vai te esclarecendo cada vez mais. Combinado. E outra, o gente. conhecimento que liberta a gente. Olha, deixa eu falar uma coisa que também é muito importante que a Giovana lembrou agora. Eu coloquei esses dias no grupo a nossa primeira aula. Por que que a maioria dos grupos
grupos são fechados e só os administradores podem postar. Para que vocês fiquem focados exatamente nessas coisas. Eu coloquei a primeira aula que nós tivemos lá. Nessa primeira aula, fala quantas faltas vocês podem ter. Nessa primeira aula, fala o dia que nós teremos o nosso trabalho lá na assistência social. Nessa primeira aula, fala quantos questionários vocês têm que responder. Quais serão os dias das nossas provas? Que depois da prova tem 2 dias que vocês não podem faltar, porque a gente faz grupos para estudo do livro, que vocês vão fazer a prova. Tudo isso vocês têm que estar bem antenados, gente. Olha, 6 faltas consecutivas reprova, 10 faltas alternadas reprova, não responder 60% dos questionários reprova. Não é? E não é porque a diretoria de ensino, mas não é ruim. Se vocês perdem tudo isso, vocês perdem a essência do curso. A finalidade que é passar para vocês o livro dos Espíritos e o Evangelho, que é a base. Vocês não têm base, qualquer vento derruba. Vocês não formarem uma base, qualquer vento derruba. Ok? Vamos dar sequência aqui, então. Vamos lá. Há uma diferença entre a matéria dos corpos inorgânicos e orgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Olha só, Fábio, é sempre a mesma matéria, que quando é animalizada pelo princípio vital, já traz todo o conhecimento na memória do que foi aprendido quando era um ser inorgânico. Porém, olha só, traz o que aprendeu, mas não é um espírito, tá, gente? Isso está lá na questão 61 do Livro dos Espíritos. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, questão 67 do Livro dos Espíritos. É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Ou seja, ela se modifica, depende para que vai ser usada. Lembra que a gente teve uma aula que eu falei assim, olha, é como se fosse uma massinha de modelar. O espírito precisa fazer um planeta. Vai lá, tira um pedacinho, forma um planeta. E o outro espírito, eu preciso criar um animal. Vai lá, pega uma massinha, cria. É matéria, ok? Vamos lá. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Isso. Ele tem como fonte o fluido universal. Vocês lembram que a gente conversou sobre o fluido universal? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o lhame entre o espírito e a matéria. Está lá na questão 65 do Livro dos Espíritos. Ok? Se vocês pegarem esse capítulo do Livro dos Espíritos, vocês vão tirar muitas dúvidas. O que é a passagem de um mundo inorgânico para um mundo orgânico, né? É como a Giovana falou numa aula anterior. O homem começa a partir do raciocínio, não é? Por isso que não adianta, se alguém chegar em você e falar assim, olha, mas eu lembro da minha vida passada que eu era um jacaré. Não vai lembrar. Não é verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Não tem fonte. Não bate com o Livro dos Espíritos, não bate com o Evangelho. Se você não lê isso na Bíblia, ok? Você pode pegar todas as obras de Kardec, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo, você não vai encontrar que você tem recordações de quando você era uma pedra, de quando você era um animal, ok? Nós temos o raciocínio a partir do momento que Deus dá o sopro do Espírito. E mesmo assim, no comecinho, a gente nem lembra de muita coisa, porque a gente não sabe de muita coisa. A vitalidade, olha só, a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos?
só se desenvolve com o corpo. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Lembra que a gente falou bastante que a união do princípio vital com a matéria inorgânica é que dá vida? Acabou-se o fluido vital, acabou-se a vida. A vida da matéria, gente. Não é a vida do espírito. Ok? Quando se sai todo o fluido vital que nós trazemos conosco, quando a gente encarna, tá, temos lá tanto tempo de vida. Giovana, 98 anos e 11 meses. Quando der 98 anos e 11 meses, o fluido vital da Giovana acaba. Acabou o fluido vital, o espírito dela parte para outra esfera. Entendeu? Não tem como o ser humano produzir fluido vital. Ok? O que nós podemos fazer é conservar e não acelerar o gasto do nosso fluido vital. Quando a gente exagera demais, quando a gente come demais, bebe, fuma, passa muita raiva, né? Não produz bons pensamentos com muita, né, frequência. Isso tudo desgasta e acelera o término do nosso fluido, viu, gente? Porque a gente acelera, porque a gente gasta com excesso uma coisa que foi feita para durar o tempo certo, ok? Vocês vão ler Nosso Lar, vocês vão entender o que a gente está falando referente a você acelerar. Tudo que é demais é prejudicial. O certo é as coisas na medida, tá bom? Deu para entender até aqui? Tudo bem? Tá bom. Sim. Vamos lá. A vida e a morte. Temos que conviver com isso, né, gente? A vida e a morte da matéria e não do espírito. Um dia somos, né? Maravilhosos, todo em cima, outro dia tá todo embaixo. É bem por aí. E é natural e é bom que assim seja. Nós não fomos criados para semente. Nós somos criados para passar aqui por um tempo. E a evolução do espírito mostra isso. Lá no início se vivia 30, depois se vivia 50. Hoje se vive 100 fácil. Vai lá no Japão. Tem um monte de gente lá que tem 100 anos. Você olha, parece que está com uns 70, 80. Você pergunta a idade, já tem 100. É evolução. Quanto mais tempo a gente passa aqui, mais tempo a gente tem para quitar as nossas dívidas, por conta da evolução do espírito. Adquirimos mais tempo para quitar as nossas dívidas, não é? Mas é muito importante que todos saibam. Por mais que você puxe, por mais que você costure, uma hora vai cair. E é natural que seja assim, ok? Vida. Qual a causa da animalização da matéria? Qual a causa da animalização da matéria? O porquê que se animaliza algo inorgânico? Sua união com o princípio vital. Livro dos Espíritos, questão 62. Não é? Para tudo tem uma razão, não é? A gente consegue entender que quando a gente estuda Jesus, e através de Jesus a gente conhece um pouco mais de Deus, ele não deixou nenhuma lacuna, né? Ele não pulou nenhuma fase. Ele passou por tudo minuciosamente, né? Nós vamos entender a parte minuciosa? Ainda não, né? Mas estamos caminhando para entender aos poucos. Morte. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos, não é? Livro dos Espíritos, questão 68. Ou seja, vai acabando o fluido vital, as coisas vão parando. Tá aí um caderno ali. Vão parando, né? Vai cessando. Numa morte natural, gente, é exatamente isso que acontece. Vão cessando, né? Vai parando.
O que acontece quando a gente acelera isso? Vamos supor que a Giovana come muito torresmo, adora um torresmo, e come muito torresmo. E ela não sabe comer torresmo uma vez por semana ou de cada 15 dias. O que a Giovana faz? A Giovana come torresmo todos os dias. O que vai acontecer com o fígado da Giovana? O que ela está fazendo? Ela está acelerando a perda do princípio vital dela, porque todas as energias vão ficar lutando lá para que salve-se o... Nossa, acabei de falar, gente. Deu um branco. O que é que a gente perde quando a gente come gordura? O fígado? O fígado, exatamente. A energia dela, todo vai ficar concentrada em salvar o fígado. Ela está acelerando o processo dela. Por quê? Porque ela está matando o fígado. Porque ela está exagerando em comer torresmo. E eu falo isso com tudo, gente. Com tudo que a gente exagera demais, prejudicando a nossa saúde, estamos prejudicando a matéria. Como o fluido vital ele alimenta a matéria, se a gente estraga a matéria, automaticamente estamos acelerando o gasto do nosso fluido vital. Por isso que existe aquela frase que eu amo: corpo são, mente são. Quando a nossa mente não está boa, a gente prejudica o nosso organismo. A química. Alguém levantou a mão? Sim, Viviane? Oi, Aham, Vi. eu fiquei confusa uma coisa. Não, filha, confusão. Confusa. Ai, meu Deus, Samantha. Tá. Quando você, eu deixei ele no chat, mas só para pôr uma coisa na minha cabeça. Princípio Tá. vital, fluido vital, igual. Mesma Uhum. coisa. Tá. Não, mas não era essa a pergunta. A Não, pergunta é, fluido vital, o tá. fluido cósmico universal Não, é o sim, fluido cósmico sim. universal. Princípio vital é o que animaliza a matéria Tá, inorgânica. tá, É? tá. Tá, outra coisa, quando você está falando agora da morte, da questão 68, a exaustão Hum, dos órgãos, hum, esse fluido se cessa quando o espírito reencarna, hum. como eu vou perguntar isso? Esse princípio vital retoma, é um novo? É novo, Não sei totalmente perguntar novo. isso. Tá, tá bom, O princípio vital, ela recebe novo. tá A bom. Giovana desencarnou, porque a Giovana, olha, eu Do falei, torresmo, Giovana, né? não come tanto torresmo. Comeu, desencarnou. Tá Aí, bom, mas a gente se encontrou de novo, entendi. lá no plano espiritual. Aí, a gente conversando, ela falou assim, olha, Samantha, agora o meu plano reencarnatório vai ser de tanto tempo. Então, eu tenho 90 anos, ó, já diminuiu 8. Eu tenho 90 anos de novo Você é de fluido vital. vegetariana. Só que a Giovana vai vir com problemas no fígado. E Entendi. ela pode nunca ter colocado uma gota de álcool na boca ou nunca ter comido um torresmo, Uhum, uhum. porque numa encarnação ela prejudicou esse órgão. Então, nós temos o nosso fluido vital exatamente o tempo correto para a nossa encarnação. Ok. Porém, tudo que a gente estragou em uma, a gente vem para consertar na outra. Uhum. Ok? Ok, bem Oi, esclarecido. Tá Obrigada. bom. Tá bom. posso Samantha, perguntar uma coisa? Pode. Então, e nesse caminho você recebeu o princípio vital. É um Certo. tanque cheio, por exemplo. Se a Ah. Giovana parar de comer esse torresmo e dar uma recarga, essa bateria volta ou não? O Não, perdido está perdido. não volta. Ela vai dar Ah, continuidade. Só que, por exemplo, ela vai dar continuidade, aí ela não vai acelerar, não vai gastar a bateria com tanta rapidez. Mas o que ela entendeu? perdeu de bateria, está perdido, ok? Uhum, Porém, certo, é a mesma coisa. Você cortou um dedo, não é porque você se arrependeu que o dedo volta, certo. né? Mas Aham, ela vai ter mais saúde se ela cortar o que é ruim, ok? entendi. Uhum, Ó, tá tá bom, Sam, bom. obrigado. Nada. Alguém mais quer falar? eu quero, Samantha. Pode falar, eu quero. É,
Na verdade, a minha dúvida é, quando você acelera esse fluido, você entra para o quadro dos suicidas? Suicídio involuntário. Entendi. Vocês vão ler isso no Nosso Lar. Quando o Uhum. André Luiz desencarna, ele desencarna como suicida. E ele não entende, porque ele não se matou assim, ele não pegou uma arma ou se atirou, entendeu? Ele não foi uma morte, um suicida voluntário. Ele Sim. foi um suicídio involuntário, porque ele não comia bem, porque ele bebia, etc, etc, etc. Entendeu? Então Ele, tá ótimo. de uma certa forma, acabou acelerando, tanto que vocês vão ter uma aula no segundo semestre que vai falar sobre suicida. Essa aula é muito interessante. E aí vocês vão ter uma visão por cima do que é isso. Do que é a perda do fluido vital por uma pessoa que tira a própria vida, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Nada. Débora, Oi, fala, minha filha. deixa eu falar aqui. Eu estou aqui com o Livro dos Espíritos na mão e tem uma frase que diz o seguinte, ó. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Bom, nó generalizado. Como assim? Olha, tudo que é permitido pela espiritualidade é feito, não é? Tudo que é permitido pela espiritualidade é feito. O que acontece? Acontece que quando você intercede por alguém e tem méritos para isso, suas orações podem ser atendidas, ok? Nós temos um livro que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro vocês vão ver, se não me engano, ou é no Básico 3 ou é no Mediúnico 1. Tem uma história lá de Davi. Davi era um médium supimpa, excelente. Só que Davi ainda não era perfeito. E o que acontece? Ele começa a desviar do caminho. Ele começa a escutar os espíritos, porque como ele era um médium muito bom e servia muito bem a espiritualidade, os irmãozinhos que ainda não conseguem ver isso com bondade, começam a atormentar. Aí começaram a colocar, não, você tem que ganhar um dinheiro, porque não é justo, você passa todo o tempo aqui, você não tem um trabalho, enfim, começa, né? E ele começa a se desviar. Só que Davi tinha méritos. Ele era uma pessoa muito boa. Desculpa, eu não gosto muito dessa frase. Ele não era uma pessoa muito boa. Ele tinha boas ações e boas atitudes, né? Se ele fosse uma pessoa muito boa, ele não teria derrapado. Ele tinha boas atitudes. Isso gerou méritos a ele. E pessoas que amavam muito ele, sabia o quanto ele poderia ajudar, começaram a interceder por ele. O que aconteceu com Davi? Foi retirado dele todo o fluido vital e ele desencarnou antes da hora. Por quê? Para que ele não se comprometesse mais naquela encarnação. Né? Então, pode ser retirado, pode ser doado, se assim for preciso e necessário, pela espiritualidade maior. Tá? Não é eu para você, eu posso te doar boas energias. Ok? E isso vai te ajudar muito, porque boa energia revitaliza a gente, ok? Mas o fluido vital é passado de um para o outro com autorização da espiritualidade. Depende dos méritos e deméritos que cada um carrega. Ok? Vamos lá, então. Mais alguém, gente? Tá, então vamos lá. A química consegue fazer análise. A química consegue fazer análise, decomposição e a síntese e recomposição da grande maioria dos corpos inorgânicos e orgânicos. Contudo, ela jamais conseguiu nem conseguirá reconstruir um ser vivente, porque o princípio vital se esvai do ser orgânico morto. Não é? Isso daqui serve muito para quem acha que a ciência não tem nada a ver com a espiritualidade, não é?
A ciência tem tudo a ver com a espiritualidade. Tudo que é feito aqui já foi feito no plano espiritual. E todos os espíritos que aqui trabalham em prol de salvar vidas e de fazer com que a evolução da ciência nos cure a carne, tá? Curar a carne. É porque lá na espiritualidade foi permitido que assim fosse. Não é? Você acha que um cirurgião, vamos colocar aqui uma coisa bem difícil, que eu acho, um cirurgião neurológico ou um cirurgião cardio, que consegue fazer uma cirurgia pelo computador em outro país, como já aconteceu. De um cirurgião, através do computador, conseguir operar um cidadão que estava aqui no Brasil, só pelo computador, dando todas as orientações. Você acha mesmo que não tem todo o envolvimento espiritual nesse cirurgião? Que com certeza nos desdobramentos dele, ele não esteve com uma equipe de médicos e espíritos focados em nos ajudar através da ciência. Jamais um ser humano vai conseguir produzir princípio vital, porque isso é coisa de Deus. Se um dia ele permitir, quem sabe? Caso contrário, no organismo morto, seja vegetal, seja animal, está extinto o princípio vital, a centelha divina criadora da vida. Nele não mais existe. Olha só, religiões, elas não fazem doação de órgãos, também não fazem transfusão de sangue. Olha, eu estou falando da religião como exemplo e não como crítica, tá? Que conste nos autos. Não é como crítica, é como um exemplo. Porque essas pessoas acham que elas vão para o outro plano com o corpo que elas têm aqui. Que elas não podem receber o sangue de outra pessoa porque não foi dado por Deus. Então, não pode misturar. Não é? Se a ciência permitiu que nós fôssemos salvos na carne, recebendo sangue de outra pessoa, ou doando o nosso para salvar outra pessoa, não há de ser ruim. Não é? Doação de órgãos, a mesma coisa. Vamos entender agora. Eu morro, eu não, a Giovana, a gente já deu 98 anos para a Giovana, vamos matar ela agora. Giovana morre, aí a Giovana, ela pode escolher ou ela é cremada ou ela é sepultada. Se ela for cremada, ela vai virar cinzas. Se ela for sepultada, o corpo dela vai ser deteriorado. Com 98 anos, tá, Giovana? Tô vendo. Tem como esse corpo voltar a ser a mesma coisa, gente? Se a centelha de vida, né, acabou ali, esvaiu-se o fluido vital. O espírito da Giovana já foi lá para o nosso lar, já alçou outros caminhos e o corpo dela acabou. Voltou para onde? Voltou para o fluido cósmico universal, porque nada tudo é transformado. Voltou para a Terra, voltou. Não é mais o mesmo corpo. Giovana pode voltar a reencarnar não sei quantas mil vezes. Giovana sempre vai voltar com outro corpo. Com o corpo necessário para que a reencarnação dela seja um veículo de evolução. Não vai ser da mesma forma. Não vai ser igual. Ok? Vai ser exatamente o corpo que ela precisa para que ela evolua. A gente entende isso de cara? É claro que não, mas a gente entende estudando. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Olha lá, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Então, a carne morre, já era. Vai voltar aí
o princípio vital retorna para o fluido cósmico universal, porque é energia. Ok? Questão 70 do Livro dos Espíritos. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu estou sem celular, que meu celular descarregou. Giovana, você vai me avisando da hora? Vou, pode ficar tranquila, são 9 horas. Ah, tá. Agora Então tem são tempo. 8h53. Ah, então tá bom. A gente tem tempo, então. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. E é da harmonia do seu conjunto que se resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Olha que explicação desmembrada, não é? Para que o nosso corpo funcione perfeitamente, o que vocês acham que tem que estar em ordem? Bora lá, pode falar. O que vocês acham que tem que estar em ordem? Tudo. Tudo é ótimo. Coração, né? Primeiro, acho que Cora- coração. Cérebro, coração. Ah, tudo? Um comandando o outro, um faz parte do outro, um para e vai afetando os demais. Vamos lá. Vamos lá. Certo, todas as respostas estão certas, certo? Mas nós estamos estudando o quê? Espiritismo. Para que todo esse mecanismo haja de forma harmoniosa, o que precisa estar em ordem é a minha mente. Eu nem estou falando exatamente do meu cérebro, e sim o que eu coloco na minha mente. O que é que como é que eu alimento o meu espírito? Quais são as coisas que eu faço fazerem parte da minha vida? Não é? Se eu sou uma pessoa harmoniosa, é muito provável que o meu organismo também seja harmonioso. Se eu sou uma pessoa extremamente atribulada, se eu sou uma pessoa extremamente nervosa, muito provável que eu tenha problemas. Olha, primeiro, se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito provável que eu tenha problemas estomacais, porque o nervoso que pega todo o meu sistema nervoso, ele ataca o meu gástrico com muita força, porque eu somatizo demais aquilo e o meu gástrico vai para o espaço. Se eu sou uma pessoa extremamente emotiva com tudo e não sei controlar as minhas emoções, é muito, muito, muito provável que eu tenha problemas cardíacos, porque eu não consigo controlar nada do que eu sinto. Ou eu amo demais, ou eu tenho raiva demais, ou eu sou uma pessoa que tudo chuta para o alto. E assim vai. Cada sentimento que eu não consigo ter controle, eu vou estragando uma parte do meu organismo. Não é? Por isso que eu preciso sempre, o máximo que eu conseguir, dentro das minhas possibilidades e dentro do meu conhecimento, procurar me harmonizar, para que eu tenha saúde. Já foi provado, cientificamente falando, que as pessoas... Hoje, graças a Deus, nós temos muitos médicos que creem em Deus, né? Eles não são mais tão céticos como eram no início. Então, já foi provado cientificamente que a falta de perdão cria tumores no nosso organismo. Tumores, na maioria das vezes, por ser falta de perdão, se torna um câncer. E eu não estou falando aqui, todo mundo que não perdoa tem câncer. Gente, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando
que a falta de perdão, quando a gente entende que a gente tem que perdoar, mas a gente bate na tecla do orgulho e fala, eu não perdoo porque me machucou muito, eu estou criando algo em mim que não quebra e prejudica. E o que não quebra e prejudica? A desarmonia no meu organismo. Com certeza, eu vou criar alguma doença. A falta de perdão é uma das coisas que são mais urgentes no ser humano. E muitos nem ligam para isso. Não é? Todas as vezes que você para fazer uma prece, a primeira prece que vem na sua mente é a prece que o Pai nos ensinou. Aí você reza lá o seu Pai Nosso, você faz lá com fé, e você pede a intercessão de Jesus, você pede, você ora com todas as suas forças, e você fala, só me perdoa se eu perdoar. Você fala isso para Jesus todas as vezes que você faz a prece do Pai Nosso. Aí quando chega na hora de você perdoar, aí você não perdoa. É bem complicado, né? E eu não estou falando que, ai, mas se você não perdoa, ai, meu... Não, é uma questão da gente trabalhar isso na gente. Eu não sei se você odeia alguém. E se você odeia alguém, eu não sei por quê. Você tem os seus motivos. Talvez te magoou a ponto de ser muito difícil. Faça um plano de oração. Faça um plano de oração particular entre você e Deus, para que você comece a trabalhar esse perdão em você. Porque não tem como você evoluir sem você perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente está falando descaradamente para quem a gente feriu também não nos perdoar. E isso é muito sério. Se a gente entende a seriedade disso, a gente começa a mudar a nossa postura diante das rusgas que a gente tem com o mundo, né? Tudo bem, gente? Tudo bem? Quer falar alguma Sim. coisa, Giovana? Não, tá tudo bem. Então, Samantha, até um Oi. ponto, né, que você fala sobre isso, sobre essa somatização, Uhum. esse desalinhado, né, que às vezes a gente tem, até mesmo nos hospitais, né, que recebem as visitas daqueles doutores da alegria, de às vezes Aham. animais, que às vezes esse Isso. sentimento, que às vezes a pessoa está muito ali caída, derrubada, e essas Isso. pessoas chegam com essa sintonia que até muda, né? Tem Exatamente. muitos estudos falando de muito. E muda. Eu já trabalhei como doutor da alegria. A gente ia, Ai, eu já trabalhei e é gratificante demais. Nós íamos num hospital que só tinha crianças. Essas crianças eram portadoras de soro positivo, elas tinham HIV. Alguns pais iam e outros abandonavam, né? E era assim, era muito bom. Mas a gente sofria muito quando a gente ia embora, porque as crianças, elas são muito verdadeiras, né? Então, elas falavam, tio, quando você volta? Tio, me leva junto, tudo, né? E a gente fazia um excelente trabalho lá, né? Era lá no hospital, lá na Zona Leste, perto do Pinheirinho, que tem lá. Até hoje tem esse hospital lá. E a gente fazia, e é assim, você não tem noção da alegria que dá quando a gente vê as pessoas saindo daquela, né? Porque assim, o quão bom é quando você sente que alguém se importa com você, não é? Alguém te abandonou, mas alguém se importa com você, não é? Então a gente ia o máximo que a gente podia, né? E às vezes a gente ia lá, alguns já tinham partido, né? Mas os que tinham partido, a gente sabia que pelo menos tinha recebido um pouco de amor, né? E isso é gratificante demais. E Doutores da Alegria é uma bênção, como são os Médicos Sem Fronteiras, né? Como são o seu João da esquina, que ao invés de jogar os pães que sobram fora, ele coloca lá para quem precisa retirar sem pagar, né? Como existem várias pessoas que são anônimas, né? Que dão, né? Recebem de uma forma e doam de outra, né? Isso é muito importante. E a gente pode fazer isso, gente.
A gente pode fazer isso parando para escutar alguém, a gente pode fazer isso falando um bom dia com alegria, a gente pode fazer isso emanando boas energias para as pessoas. Não tragam tristeza para vocês, tá? Se vocês veem alguém em situação muito ruim, não tragam aquela tristeza para vocês. Mandem o que você tem de bom para ela. A sintonia tem que ser do bom para ajudar o que não está bom. E não se unir com o que não está bom. Ok? Então, vamos lá. Os órgãos reagem mais ou menos nesses... Ah, eu li isso aqui já, né? Eu acho que eu já li isso. Ah, eu li, não li, gente? Já leu. Ah, É que eu fiz a Sim, já pergunta leu, e já. você parou. A pessoa doida. Inteligência. Vamos lá. A inteligência é um atributo do princípio vital? Legal isso aqui, né? Não, não é, ok? Pois as plantas vivem e não pensam. Não tem mais do que a vida orgânica. Viu, Fábio? As plantas vivem e não pensam, porque elas já têm o princípio vital, mas elas não têm raciocínio. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Olha que interessante. Então, não adianta. A inteligência, gente, ela é boa ou ela é ruim? O que vocês Ela é acham? boa. Mas aí depende da sua moralidade como pessoa e espírito, sei lá. Quem concorda com o Ed? Foi o Ed que falou, né? Ou não? Não, Foi o Johari. Johari. Não foi eu não, tô quietinho. Ah, tá. Bom, quem concorda com o que foi falado? A inteligência é boa ou a inteligência é ruim? Acho que ela é boa também, concordo. É boa, né? Eu concordo. Depende do uso que você faz dela, acho. Minha é Exato. boa, mas aí A depende, né? inteligência, ela não é boa e ela não é ruim. Viu? Quem a usa é que pode usá-la de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Eu posso ser uma pessoa super inteligente e fazer, sabe o quê? Construir a bomba atômica. Eu posso ser uma pessoa super inteligente e construir uma cadeira elétrica, uma câmara de gás, né? Eu sou super inteligente e posso construir várias coisas que não são boas, mas eu tenho a inteligência. Então, a inteligência, ela não ela é independente, ok? Ela é independente. Só uma dúvida. Pode falar. A inteligência, quando a gente passa pelas nossas vidas diversas, assim, ela é transferida, por exemplo, eu desencarnei. Johari, eu não estou entendendo nada que você está falando. Desculpa. Tá travando Para um muito? pouquinho. Para e fala. Por exemplo, o Einstein ele desencarnou. Quando for encarnar de novo, ele vai vir com a inteligência que ele veio ou não? Sim, é assim, ó. O espírito, ele não desaprende nada do que ele aprendeu. Nada. Por isso que se fala que o espírito não regride. Aí a pessoa fala assim, mas acho que regride sim, porque numa encarnação ele pode ter vindo rico e na outra ele vem pobre. Ele não regride. Ele só vem na encarnação pobre porque não fez bom uso da riqueza. Porém, Johari, é muito importante uma coisa. Tudo que o espírito aprendeu, ele vai trazer na próxima encarnação somente aquilo que ele precisa para aquela encarnação. Ok? Ele pode ter várias coisas que ele sabe fazer, mas nessa encarnação ele precisa só saber pescar. Então, ele vai vir só com aquela aptidão, aquela afinidade, né, para pesca. Mas ele sabe de outras coisas, porque o espírito dele sabe. Se por um acaso for preciso, ele lembra.
Se não, não. Você imagina se nós viéssemos com tudo de uma só vez, né? Até nos débitos, né? Seria bem difícil lidar com tudo, não é? Geralmente, as pessoas que elas têm, assim, que elas são muito inteligentes, inteligentes mesmo, que elas são inteligentes, você fala, caramba, não é nem nerd, ele ultrapassou, né? Ele sempre se diferencia das outras pessoas. Eles dão até nomes, né? Ele é um autista, ou ele é hiperativo, ou ele é, né? Hoje tem muitos nomes, mas ele tem tanta bagagem e fica tudo reprimido demais, e aí ele não consegue desenvolver tudo de uma só vez. Mas geralmente essas pessoas, elas têm uma aptidão muito grande para determinadas coisas, né? Mas uma pessoa que tipo, ela vem, ela constrói um navio, um transatlântico. A próxima encarnação dela, ela tem toda essa bagagem ainda, mas só vai usar se for preciso, não é? Não perde, não se perde o que se aprende. O que acontece muitas vezes é que nós, não fazendo o bom uso do que nós já temos, a gente acaba que para as próximas encarnações, ele vai ficar meio retido, né? Por quê? Porque não fizemos bom uso. Então, não vai ser necessário, né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala, eu acho que regride. Não, não regride. O que aprendeu está aprendido. Mas vai ser o uso só se for necessário. Ok? Não, tudo bem, obrigado. Vamos lá, então. Efetivamente, somente os espíritos, enquanto individualizados, ou seja, cada um, né, um distinto do outro, podem ser considerados seres inteligentes na criação, pois podem conhecer e refletir sobre o mundo exterior em que vivem e possuem, sobretudo, consciência de si mesmos, de sua existência e de sua individualidade. É assim que a biologia denomina o homem como sapiens, ou seja, o ser que sabe e que reflexiona. Não é? Então, a partir do momento que nós recebemos a consciência, e essa consciência nos trouxe a responsabilidade sobre o que nós já sabemos, é muito importante que a gente saiba disso, gente. Nenhum espírito é cobrado por aquilo que ele ainda não aprendeu. Ok? Como foi falado a semana passada, as nossas expiações são em cima daquilo que nós deixamos de fazer sabendo que deveríamos ter feito. Então, quando nós já sabemos, somos espíritos né, individualizados. Ou seja, por mais que eu conheça a Giovana, vamos pegar a Giovana de novo. Por mais que eu conviva com a Giovana, eu não consigo entender, eu não consigo saber o que a Giovana pensa. Porque a Giovana pode estar rindo para mim e pensando outra coisa, falando, ai, que vontade de dar um murro. E rindo. Fala assim, nossa, que menina mais chata, gente, mas não é uma graça. Eu nunca vou conseguir entrar nos pensamentos da Giovana, porque ela é um espírito individualizado. Eu sou outro. Nós conseguimos conhecer as pessoas porque nós convivemos, então nós sabemos mais ou menos as reações, através das reações que as pessoas têm, a gente consegue ter, né, aquela, mas ninguém encarnado conhece ninguém 100%. Porque somos espíritos que podemos fazer muitas coisas juntos, mas que cada um tem a sua responsabilidade individual. Totalmente individual. Ok? Instinto.
pode-se afirmar com efeito que o instinto é uma inteligência não racional e por ele que todos os seres provêm as suas necessidades? Quando o homem anda, o faz instintivamente, sem refletir nos seus próprios passos, mas desvia a ter que transpor algum obstáculo. Instintivamente. O impulso involuntário do movimento é instinto, enquanto a direção é calculada do movimento, e que a direção calculada do movimento vem a ser o ato da inteligência. Não é? Então, assim, por instinto, você vai fazer muitas coisas. Usando da inteligência, junto, você faz outras. Aqui explica bem. Por exemplo, você está andando. Tem um buraco ali na frente. Você não vai cair no buraco. Por quê? Porque você viu o buraco. Não é? Então, você vai desviar do buraco. Né? E é muito natural. Você vai fazer isso como algo muito natural. Né? Não existe um evento para isso. Né? Você está andando, vê um buraco, desvia do buraco e continua andando. Ok? O instinto é independente da inteligência? Vamos lá. Precisamente não. Precisamente não. Porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. Bem por ele que todos os seres provêm das suas necessidades. Isso está lá na questão 73. Olha só que incrível, né? Se você fizer assim em alguém, não é automático que a pessoa faz assim? Isso é instinto. É instinto, né? Você, se você está andando e você tropeça e você vai cair, o que é a primeira coisa que você faz por instinto? Proteger o rosto, para não cair com a cara no chão. Isso é instinto. Mas você sabe que você vai cair, mas seu instinto faz com que você, de alguma forma, se proteja. Não é? Então, assim, totalmente sem que você precise pensar para isso. Você não pensa. O seu instinto, o instinto que nós, né, carregamos ainda tão latente em nós, é exatamente o que você faz sem raciocínio. Você não pensa para, né? Se vai cair alguma coisa, é automático que você tenta pegar. É uma coisa assim que está em você. Não é uma coisa articulada que você fala, bom, eu vou derrubar este copo. Eu estou com um copo aqui, tá, gente? Eu vou derrubar esse copo. Então, eu vou derrubar esse copo. Então, eu quero derrubar o copo. Eu vou aqui, bato a mão e derrubo. Usei da minha parte racional. Eu articulei eu derrubar o copo. Agora, do nada, eu bato a mão e eu não quero, não foi proposital. O meu instinto vai querer pegar o copo. Por quê? Porque é uma coisa que... Ok? Independente da inteligência, mas ao mesmo tempo casada com ela. Dá para entender? Alguém levantou a mão? A Viviane. Eu. Fala, Vi. Esse instinto, ele também é aprendido pelo espírito? O espírito também... porque a gente tem um instinto também lá primitivo, que vem lá dos nossos primórdios, que ficam nos nossos arquétipos, enfim. Mas esse instinto também, ele é aprendido pelo espírito com a nossa evolução? Porque, como você falou, a gente não pensa sobre isso, ó, andando, desvio do buraco. Isso vem de um aprendizado também do espírito? Vem de um aprendizado que nós temos no decorrer de tudo. De tudo. Lembra que lá no começo a gente falou, tem como nós entendemos todo o processo de Deus para a vida humana? Tem. Mas a nossa parte de instinto vem muito do reino animal.
enquanto eu ainda não era um espírito, porém ali já havia o quê? Um princípio vital, Princípio vital. que quando nós nos tornamos espírito, que é a hora que Deus fala o sopro da vida, esse princípio vital, se unindo ao espírito, já traz todo o conhecimento dele, Uhum. ok? Então, é o Certo. conhecimento que vem do princípio vital, que se casa com o espírito e já nos dá todo esse conhecimento de instinto de preservação, ok? Isso. De coisas que nós nós não temos tão forte em nós o instinto de nos preservar, de Sim. proteger. Isso não vem fortemente do reino animal? De Como viver em uma sociedade, né? exata, como uma leoa protege seus filhos. Uma leoa não, como as mães, né? Na maioria no reino animal, tirando o pinguim, né? Que o pinguim é uma exceção, os homens deviam vir muito com o negócio dos pinguins, né? Tirando o pinguim, que é ele que protege o ovo, que é ele, né? No reino animal, as mães, elas são super protetoras. Pinguim é o As máximo da evolução, viu, Samantha? Você tem que evoluir muito para virar pinguim. Você tem que evoluir muito para virar pinguim. Ó, o retrocedendo aí, ó. E isso ainda mais porque o pinguim, ele tem uma parceira que quando essa parceira vai, porque você sabe que são as fêmeas que vão atrás do alimento, né? Quando ela vai para o alto mar e ela fica 3, 4 meses lá, né, engolindo um monte de peixe para trazer filhote, esse macho, ele não se relaciona com nenhuma outra fêmea. E se a fêmea dele não voltar porque alguma baleia estava com fome e comeu, ele passa o resto da existência dele sozinho. Por isso que eu acho que os homens tinham que aprender muito com os filhos. Eles são monogâmicos, É, é casal, é um casal é, o resto da é. vida, eternamente. Exatamente, exatamente. Muito legal, né? É verdade. É bem legal isso mesmo. Johari? Eu só queria tirar uma dúvida do tipo assim, o que é definido como inteligência? Porque, tipo assim, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Einstein de novo. Ele reencarnou, que nem você, ele reencarnou com a petição dele ser pescador. Só que, tipo, ele morre de novo, só que toda a inteligência que ele acumulou na outra vida ele não vai utilizar mais? Vai, claro que vai. Quantas encarnações o Einstein não vai ter? Vai saber se ele já deve estar reencarnado por aí, fazendo outros feitos, Às vezes não ele é? está em outro planeta. É, A exatamente. É gente uma mente estudou tão brilhante, né? na casa de meu pai, tem muitas moradas. Há muitas moradas na Ele casa do está meu pai. ajudando algum planeta em desenvolvimento. Exatamente, Porque por essas conta da mentalidades, inteligência. né, elas vieram para ajudar a gente no nosso planeta, para Exatamente. na música, na ciência. Você lembra que em uma das aulas, a gente falou dos exilados de Capela? Sim. Vieram alguns para cá, para o nosso planeta, exatamente com inteligência o suficiente para fazer muitas coisas para ajudar na nossa evolução. A gente não Não é? precisa Então, ir longe, né, o que eu... Samantha? É só a gente Isso, pensar nos egípcios. exatamente. Gente, eles construíram pirâmide e não tinha nem escavadeira e nem empilhadeira e nem nada. Tinha um É o monte de povo gente, mais né? inteligente que tinha. Exatamente. Gente, mas construir uma pirâmide. Ah, fala sério. Eu ainda vou lá no Egito só para ver uma de perto. Johari, o que eu quis dizer foi o seguinte: ele não perde, não é que ele não vai usar mais. É que, assim, por exemplo, é como a Giovana falou, a gente está falando isso, a gente está jogando no ar. A gente não está testando aqui que Einstein reencarnou em outro planeta, tá? A gente está falando, no caso, de uma mente muito brilhante com um autoconhecimento. Porém, é bom saber que esse conhecimento ele só dá a evolução para o espírito quando esse conhecimento está acompanhado de uma moral, ok? Só a inteligência não salva ninguém, não, tá? A gente tem que usar a inteligência com moral, que é para que as duas andem junto e façam com que você evolua. O que eu quis dizer foi assim, o Einstein, digamos assim, ele não usou tudo o que ele sabe em uma encarnação. Ele vai usando conforme é necessário para a evolução do espírito.
Então, não é que ele perdeu. É que, assim, por exemplo, você tem quantas camisetas? Sei lá, umas 20? Você vai usar as 20 de uma vez? Não. Cada lugar que você for, você não vai escolher uma camiseta para você pôr? Uhum. Cada encarnação que nós temos, nós viemos com uma bagagem. E é essa bagagem que nós vamos usar nessa encarnação. Outra encarnação, eu venho com outra bagagem. Ok? Não, tudo bem. Não tudo Samantha, bem. não, muito legal você falar isso, que agora fez pensar, né? Dessa questão moral, que se a gente pegar, sendo bem radical, vamos para Hitler, né? Ele tinha uma inteligência muito acima para poder Conduzir. manipular uma nação inteira, Aham. acreditar que ele estava certo e fazer com que Aham. pessoas, provavelmente até pessoas do bem, Aham. matar pessoas para exterminar judeus, né? Então, se a gente for, é isso, né? Tinha uma inteligência acima da média, mas Exatamente. zero moral, né? Não Então, usou da é, maneira correta. E em cada encarnação a gente vai se compondo. Numa você vem e recompõe a sua moral, na outra você vem e compõe o seu intelecto. Aí na outra, quando as duas estão equilibradas, você trabalha o intelecto, a moral junto e mais alguma coisa. Sempre assim, né, Samantha? Exatamente. É evolução, né? Exatamente. Faz parte da nossa evolução. Quem tem pressa? Deus não tem pressa de nada. Quem tem somos nós. Mesmo porque, gente, mesmo porque nós não conseguimos fazer tudo de uma só vez. É como eu expliquei. Se você traz muita coisa, você não consegue desenvolver tudo. Pode ficar tudo muito confuso. Por É. que as pessoas hoje que ainda sofrem de esquizofrenia, as pessoas que ainda elas não conseguem viver nesse mundo porque elas estão em outro mundo. Elas vivem a mente delas está em outro mundo, só que elas têm que viver nesse e não bate. Não bate, entendeu? Então, nós viemos para viver determinada coisa e com a bagagem que nós temos, e a gente tem que melhorar com o que a gente tem, né? Eu falo muito para minha filha, às vezes a gente conversa, e às vezes a minha filha, há um tempão atrás, a minha filha teve um problema e nós fomos para o psiquiatra, depois a gente foi para o psicólogo, e ela passou muito tempo fazendo terapia, né? A minha filha foi a 8, né, Giovana? E assim, é muito complicado, porque é muito complicado uma pessoa que não aceita viver nesse mundo, e ela tem que viver nesse mundo. E graças a Deus hoje ela está muito melhor, mas foi um degrau de cada vez. E eu sempre falava para ela, filha, nós temos que viver com o que nós temos agora. Não interessa o passado e nem o presente, sabe? Porque se você ficar demais no passado, você não vive. Se você focar demais no presente, você se frustra. Então, agora, o que você tem agora? É isso daqui que você tem que manipular o que você tem agora. Porque se você manipular bem o que você tem agora, você vai fazer com que o seu presente seja melhor. Se o seu presente for melhor, é sinal que o seu passado também vai ser bom, porque você está cuidando dele. E isso vai ajudando a gente se reequilibrar mentalmente, né? E é bem por aí mesmo. Então, às vezes, gente, vão ter coisas que nós não vamos entender. Não fica frustrado e nem fica procurando, ai, mas não pense que você é burro, Tem porque você não tantas entendeu perguntas que eu determinada estou forma. respondendo agora, estou conseguindo responder para agora. Depois de Porque tantos anos de estudo, né? nós temos o nosso tempo de entendimento, mas não é só o tempo de entendimento, é a nossa vivência. São as nossas experiências, muitas vezes, que nos traz a resposta. E às vezes a resposta, né, Samantha, chega antes, mas leva um tempo para você internalizar Entender. e aceitar. Tem que Exatamente. você não aceita. Aí, quando você está lá, eu tinha umas coisas assim que eu não conseguia entender. Aí eu falava, gente, mas como que isso pode, né? E quando chegou lá na frente, entrou em mim de um jeito que eu nem lembrava quando foi que isso aconteceu.
É muito Exatamente. interessante. Então, se respeitem, né, É. Samanta? Todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem. E não adianta a gente cobrar do outro e nem ficar cobrando da gente. O que eu acho que nós temos que ser urgentes é em cobrar da gente aquilo que nós já sabemos. Porque aí não tem desculpa, Aí não né? tem. Se a gente já sabe, não tem desculpa, né? Ó, todo ato maquinal é instintivo, enquanto a inteligência revela-se por atos voluntários, refletidos e premeditados segundo as circunstâncias. Já os atos instintivos não são refletidos e nem premeditados. Eu acabei de falar isso. Então, a inteligência faz com que a gente possa planejar, articular, né? Eu quero fazer determinada coisa. Eu vou usar a minha mente, o meu conhecimento e vou planejar isso daqui. Ok? Por instinto, não. Por instinto, só acontece, não é? Se você tá você tá com a sua esposa, se você tá com a sua filha, aparece um ladrão, o que que você faz? Sai correndo e deixa elas lá. Mas não é isso que você tem que fazer. Você tem que simplesmente pôr elas para trás. Você tem que proteger, porque é o seu instinto de preservar a sua família. E você faz isso sem sentir, né? Nossa, eu sou herói. Não, é instinto de preservação, de proteção, né? Se bem que tem uns que correm, viu? É verdade. Samanta, são E... 9h30. Ah, tá, meu amor. Obrigada. Vamos lá. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, assim, eu vou ficando mais inteligente, eu vou ficando menos, né? Meu instinto vai baixando? Não! O instinto existe sempre, mas o homem o Negligência. nega. Eu enrolei toda a língua. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Ele nunca se engana, né? É porque aqui embaixo... eu estou com a tarja aqui embaixo, eu não estou conseguindo ver, mas aqui tem Vocês estão vendo, né? Qual que é a pergunta. Gente, sabe aquela coisa que às vezes você fala, é minha intuição, né? Era para eu ir pela rua de baixo, mas alguma coisa está falando para mim, vai pela rua de cima. Você nunca vai saber o porquê, talvez. Talvez você nunca saiba porque você decidiu ir pela rua de cima. O seu instinto te alertou de alguma forma que pela rua de baixo poderia acontecer alguma coisa. E realmente poderia ter acontecido alguma coisa. Né? Então, muitas vezes a gente negligencia porque muitas vezes nós não nos escutamos. A sua mente conversa com você, você deixa para lá, né? Quem aqui é uma pergunta agora. Quem aqui gosta de ficar sozinho? Eu. Eu disse ficar sozinho e não ser sozinho. Ser sozinho não é bom. Nós, seres humanos, nós não fomos criados para sermos sozinhos. É totalmente diferente de gostar de ficar sozinho. Quando você gosta de ficar sozinho, às vezes a gente gosta, né? Eu, por exemplo, para limpar a minha casa, eu adoro estar sozinho. Porque pelo menos Eu não, eu quero um monte de gente Eu também, eu quero um monte de gente para me odeio. ajudar. para me ajudar, Eu odeio exatamente. quando eu estou passando pano e fulano passa. Eu odeio quando eu acabo de lavar a louça e vem alguém e coloca um copo em cima. Ou eu estou passando pano, ou alguém quer passar. Eu gosto de estar sozinho, porque eu gosto de ligar a minha música, eu gosto de limpar, eu não gosto de ninguém. Eu coloco minhas coisas para escutar, eu coloco o Chico para conversar comigo. Eu gosto esse tempo.
Quando a gente não gosta de ficar sozinha, a gente não gosta da nossa própria companhia. Aí eu pergunto para vocês, se você não gosta da sua companhia, a probabilidade das pessoas também não gostarem é maior do que você imagina. E muitas vezes as pessoas não gostam de ficar sozinhas porque elas não gostam do que a consciência delas apresentam para elas. Né? E isso é muito sério. Jesus fala claramente com a gente, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo é exatamente você se conhecer para você saber quais são os pontos que você precisa mudar na sua vida. Você vai ver os pontos que você precisa mudar na sua vida, não são as pessoas que têm que apontar o que você tem que mudar. Você se conhece, você sabe o que faz mal e você muda. Quando as pessoas apontam o que você tem que mudar, você muda pela pessoa. Você não muda por você. E se a pessoa sai da sua vida, você volta ao que você era antes. Quando você muda por você, você só evolui. Porque você não quer voltar para onde você estava, né? Porque a razão não é sempre um guia infalível, né? Porque fala, nossa, a pessoa é totalmente racional. Por que não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Quando é por instinto, você só faz aquilo que... Quando você pode planejar usando a sua razão, você sempre vai puxar a sardinha para o seu lado. Quando a gente puxa a sardinha para o nosso lado, a primeira pessoa da frase é eu. Se todas as frases que você fala começam com eu, cuidado com o orgulho e com o egoísmo. Não é? Cuidado, porque a gente se engana muito, né? Pensar em você é primordial. Você ser o centro do mundo não é bom. Ai, essa era a última. Que horas são? 9h35. Ah, então terminamos na cara do gol. Comentários? Instinto e intuição é a mesma coisa, então? Ou podemos... Então, não são a mesma coisa, porém lado a lado, né? É lado a lado. Muitas vezes ela vem como intuição, muitas vezes ela vai agir como instinto, não é? É como a gente falou mais um aqui. impulso, né, que você tem. Exatamente. É um impulso, uma questão de proteção. Agora, a intuição, muitas vezes, por isso que é bom nesse processo todo que vocês vão passando de básico 1, básico 2, básico 3, aprende a se ouvir, a se escutar, entrar nos ambientes, sentir aquela sensação ser boa ou ruim. Comecem a se educar nessa manta, porque isso ajuda muito. Olha, eu fui atender uma vez uma pessoa, eu fiquei impressionada, eu errei 4 vezes a rua. Eu desisti. Eu fazia a volta e quando chegava perto, eu errava a rua de novo. Uma pessoa que eu já ia na casa dela há mais de 15 anos. Eu falei, não é para eu ir. Aí eu peguei e falei assim, mas eu estou sentindo alguma coisa? Eu parei o meu carro, eu senti um mal-estar, eu falei, não é para eu ir. E eu não fui. Eu não fui. Peguei, inventei uma desculpa e não fui. Vai saber lá se eu estava saindo de lá, de repente um carro me atropela e eu ainda não estou com 98 anos, eu quero ir até lá. Eu falei, aqui, ó, nem vou passar por perto. Falei, não, nem pensar. Então, aprende a sentir. E a gente tem isso a todo momento. A todo momento. Exatamente. Agora, assim, a intuição, ela é muito mais forte, porque é mais